Olá pessoal, professor Wilson de volta com a nossa aula de português, olha aí, coisa mais amor. E agora vamos falar das orações coordenadas, nossa segunda aula de período composto, certo, queridos? Bom, eu vou retomar alguns detalhes sobre os quais falamos na aula anterior, né? Uma aula mais genérica para falar um pouquinho sobre o que era o período composto, né? E as suas características. Então agora, especificamente das coordenadas, como é que elas se dividem? Olha ali, ó, coloquei a marquinha. Como é que é? Muito bem! Assindéticas e sindéticas. Vocês lembram do bizu? Do a, negação, lembra? Não tem o quê? O síndeto, a conjunção. Então, não há conjunção a da negação. O sim, tem a conjunção, sindéticas, certo? Muito bem, queridos, então vamos relembrar aqui. Todos estavam com fome, não comiam há horas. São orações coordenadas. Como é que eu sei que elas são coordenadas? Porque são duas ideias relacionadas, no entanto, entre elas não há uma dependência sintática, são duas ideias relacionadas semanticamente. Todos estavam com fome, todos estavam com fome. Não comiam há horas, não comiam há horas. Então não há problema nenhum aqui. As duas... eu não poderia colocar um ponto? Claro, poderia colocar até um ponto aqui, são independentes sintaticamente. Mas aqui nesse caso eu tenho um período composto. Lembram da historinha? Começa aqui, termina no ponto. Olha lá, olha aqui. Verbinho. Vírgula, ponto e vírgula não separam período, portanto, entre o início e o ponto, duas ou mais orações, período composto. Nesse caso, período composto por coordenação, essa aqui, lembram? Oração coordenada assindética, oca, não tem a conjunção, não tem o síndeto, e aqui também oração coordenada assindética, certinho? Muito bem, o aluno acordou cedo e começou a estudar. Então, o aluno acordou cedo, começou a estudar. Vejam que são independentes as duas ideias. Entre o início e o ponto, temos aqui, a locução verbal no final, é um verbo só aqui, né? Como se fosse um verbo só, certo? Então, eu tenho um período composto, certinho? Só que agora tem um detalhe. Esta última oração aqui está sendo introduzida pelo e, que é uma conjunção, que adiciona, que soma, certinho? Então a primeira é uma oração coordenada assindética, no entanto a segunda é uma oração coordenada sindética. E aí a classificação, vejam aqui, orações coordenadas sindéticas apresentam classificações, ou seja, relações de significado. Então, um significado aqui lógico, semântico, certo? Muito bem, especificamente aqui, uma relação de adição, certinho? Então, tomem cuidado com isso. Depois a gente vai falar agora, né? Agora vamos falar sobre essas classificações. São 5 as classificações das orações coordenadas sindéticas, certinho? Elas podem ser aditivas, adversativas, alternativas, explicativas ou conclusivas, né? Então, a questão pode abordar a classificação, pode abordar a substituição do elemento coesivo, a manter o significado, certinho? Não especificamente nomes, muitas vezes não relaciona nome, mas relaciona a relação de significado. Fica ligado! Muito bem, queridos, olha só, aditivas, o e, o nem. O nem vai ser uma conjunção aditiva quando ele equivaler a e não, certo? Por isso eu não digo e nem. Nesse caso, ou eu digo nem, ou eu digo e não, certo? E aqui eu coloquei, não só, não apenas, mas também, como também. Isso é um exemplo de algumas estruturas que também são aditivas. O não só não é a conjunção, é o mas também, o como também. Só que essas aqui são chamadas de estruturas
enfática, só para relembrar isso, né? Já falamos em conjunções sobre isso, certo? O tempo não só cura, olha lá, mas também, olha aqui, eu vou pegar a minha canetinha azulzinha, vamos marcar a diferença aqui, ó. O tempo não só cura, o elemento aqui, que estabelece essa correlação, são elementos correlativos, ó, então essa aqui seria a oração coordenada assindética, isso aqui não é a conjunção. Agora aqui eu tenho até o concilia, mas também concilia, oração coordenada sindética aditiva, já que tem a conjunção. Por que estruturas enfáticas? Porque nós podemos tirar esse não só, não apenas, mas também, como também, e colocarmos um E. O tempo cura e reconcilia. Não poderíamos fazer isso? O tempo cura e reconcilia. O que aconteceria? Nós manteríamos o significado? Sim, continua sendo a ideia de adição. Só que a ênfase, a relevância que se dá nesta relação usando estas estruturas é muito diferente, é muito mais enfático isso aqui, dá muito mais relevância ao fato em si do que se trata aqui, do que sem. Se eu tirasse o não só, mas também colocasse apenas um E, eu tiraria aqui esse valor maravilhoso, né? Não só cura, mas também reconcilia. Certo, queridos? Por isso a ideia, então, aqui de estrutura enfática. Bom? Não foi à praia, olha lá, a nossa oca, olha ali, bonitinho, oração coordenada assindética, olha ali, nem e não ficou em casa. Para onde essa criatura foi? Pois então, é melhor não perguntar. Então, não foi à praia, nem ficou em casa, e não ficou em casa. Eu digo nem, ou eu digo e não. Certo, queridos? Facinho, muito bem. Adversativas. O que é essa adversativa? O que é uma adversidade? O que são as adversidades da vida? Os problemas, né? As coisas que acontecem, aquelas coisas que nós não gostaríamos que acontecessem, mas acontecem, né? Então isso são as adversidades. As conjunções, essas orações adversativas, elas trazem aqui uma ressalva, trazem uma ideia de oposição, certo? É um contexto. Vejam aqui, ó. Ele é uma pessoa muito competente. Porém, no entanto, entretanto, todavia, contudo, porém, pode falhar algumas vezes. Então aqui a gente apresenta a ideia de uma oposição, tá? Que a nossa oração coordenada assindética e aqui uma oração coordenada sindética é adversativa. Certo, queridos? Facinho, né? Sempre que eu tiver o mas, o porém, no entanto, agora cuidado com um detalhe, tá? Por exemplo, isso eu já comentei também, né, nas conjunções, tá? Uma oração coordenada adversativa tem a ideia de oposição, ressalva e tudo mais. Coloquei aqui os elementos. Mas existe também um chamado pelos gramáticos de e, até tirar esse igual, vou colocar aqui, ó, um e adversativo, ou seja, o e vai estar ligando duas orações em que há entre elas uma ideia de oposição, de adversidade. Então ele classifica como um e adversativo. O fato é que a oração vai ser oração coordenada adversativa, tá? Por exemplo, ele é uma pessoa muito competente e pode falhar algumas vezes, né? Então, este porém, se aqui eu substituísse o porém por um e, se eu consigo colocar no lugar do porém o e no lugar do porém, o porém no lugar do e, eu vou ver que ele tem o mesmo valor, entre aspas. Na verdade, o e não, né? Mas é a relação entre as duas ideias. Por exemplo, eu vou colocar uma outra frasezinha aqui, ó. Acendeu o cigarro e não
o fumou. Pim-pom. Acendeu o cigarro para quê? É óbvio que para fumar. Então, se ele não o fumou, houve aí uma relação de oposição. Há uma ideia adversa àquilo que se esperava. Acendeu para fumar. Então, este e esta oração aqui, ali é a oca, certo? Como uma avaliação normal. E esta aqui vai ser avaliada como uma oração coordenada adversativa, uma sindética adversativa. Esse e introduz essa relação de oposição, de adversidade. Certo, queridos? Ficou claro isso? Facinho, tá? Cuidado que eles exploram bem esse e aí e pode cair. Olhou o e, já vai lá, né? Que nem a mosquinha no cocô. Olhou o e aditiva. Calma, calma, calma. Não é bem assim. Vai ali, lê, entende a relação entre as duas para não cair na armadilha. Alternativa, relação de alternância, quer, seja, ou, né? Aceitarás minha proposta ou farás outra. Então aqui não necessariamente eu vou usar o ou, né? O fato é que, ó, eu tenho uma ideia aqui, a oca, oração coordenada sindética, e a outra então vai apresentar uma alternância, certo? Este conteúdo é fácil, seja coordenação, seja subordinação. Olha lá, ó, aqui, seja. Tomem cuidado com um detalhe. Essa relação de seja é uma relação de paralelismo. E aí aqui a gente observa um problema nas redações, principalmente quem vai fazer redação, é o seja ou. Este conteúdo é fácil, seja coordenação ou subordinação. Eu não poderia fazer isso? Não posso. Tá? Por quê? Porque aqui é uma relação de paralelismo. Seja. Posso colocar plural, não tem problema nenhum. Tá? A questão não é essa de tem que ficar no singular, de forma alguma. Tá? O fato é que eu não posso dizer seja ou de acordo com a tia norminha. Aquilo que a norma culta determina é a questão do paralelismo, que dá mais beleza ao texto. Importante isso, tomem cuidado. Tá? Certo, queridos? Explicativas, olha, o próprio nome está dizendo, é uma explicação, é óbvio. Então o porquê, o pois, o que quando é igual a pois, vamos colocar um exemplo aqui, já vamos ver isso funcionar. Um outro detalhe importante, até vou apagar isso aqui para não atrapalhar a visão de vocês aqui, só vou colocar aqui em cima, ó, e riscar, não posso colocar um O ali. Tá? Então, o porquê igual a pois, igual a que, o porquanto também é uma explicativa. Tá? Saia da varanda, vejam aqui a oração coordenada assindética, que está muito frio. Olha aqui, ó, pois está muito frio. Tá ali o carinha equivalendo a pois, certinho? Bonitinho aqui, bem tranquilinho. Um detalhe. Este verbo está no imperativo, certo? Então, normalmente, cuidado, quando eu tenho um verbo no imperativo, a oração seguinte, iniciando por que, é uma oração coordenada sindética explicativa. Este que equivale a pois, equivale a porquê, tá? Poderíamos colocar um porquê também. Certinho? Bom, choveu porque a rua está molhada. Outro detalhe, sobre o qual já falamos nas conjunções, é que o porquê pode ser uma conjunção coordenativa explicativa, como este caso aqui, e ele pode ser uma conjunção coordenativa, ele pode ser uma conjunção subordinativa causal. Então ele pode ser uma coordenativa explicativa ou uma subordinativa causal. E são relações sintáticas totalmente distintas, coordenação e subordinação, certo? Como é que eu vou saber se a palavra é a mesma? Bom, não é olhando para o porquê que eu verei isso. É na relação entre as duas orações, tá? Se eu tenho uma relação de causa e consequência, então eu tenho uma causa, o porquê estará introduzindo uma causa, eu terei uma consequência. Senão, não. Aí o cara olha, mas aqui choveu porque a rua está molhada, é uma relação de causa e consequência. Cuidado. Vejam que essa aqui
é a oração que não tem a conjunção. Esta oração aqui é que vai ser avaliada em relação a essa. Então, este porquê vai ser avaliado em relação a esta oração aqui. Por que a rua está molhada? Para que ela seja uma causal, ela deveria apresentar uma causa, a causa disso. Isto causa isto aqui? Claro, óbvio que não, né? A rua está molhada, não causa chuva. Resolveríamos o problema da seca. Seca, vai lá, molha a rua e cai um chuvão? Não, né, gente? É óbvio que não. Então, isso aqui é apenas uma dedução. O cara diz choveu, e aí ele explica por que ele viu que choveu, percebeu que choveu, deduziu que choveu, certo? Então, essa aqui, com certeza, como lá é uma explicação, ela é uma oca, tá? Senão mudaria a classificação se aquela lá fosse causal. Vai ser uma oração coordenada sindética, ó, bonitinho, tá? Ó, explicativa, coisa mais amor, muito facinho, tá? Tranquilo até aqui? É fácil, né? Agora é exercitar, e aí não tem como errar isso aqui, é muito simples, né? Para vocês usarem nas redações, se for o caso, dentro de provas, tá? Para ler um texto, entender as relações também. Fiquem ligados, elementos coesivos, né? Muito bem, queridos, e as conclusivas? Bom, orações conclusivas, o próprio nome está dizendo, como em qualquer uma delas, aditiva, né? Aqui é a ideia de soma, de adição, adversativa, ideia adversa, como eu expliquei, conclusiva, conclusão. Normalmente nós usamos este termo para encerrar uma redação, né? Chega lá no finalzinho, o parágrafo de conclusão, e nós colocamos o tal do portanto lá no final, por conseguinte, logo, por isso, né? Então, vejam aqui. A conclusiva encerra uma ideia, finaliza um pensamento. Ele quer ficar rico. Essa aqui é a oração coordenada assindética, a nossa oca. Portanto, e aí vem a conclusão. Para chegar a esse objetivo, né? Então ele quer ficar rico. Para ele alcançar o objetivo, ele deve trabalhar com afinco. Então, isso aqui deve trabalhar, locução verbal, eu tenho a conclusão para isso aqui. Oração coordenada sindética conclusiva. O portanto é sempre conclusivo. Logo, deve trabalhar com afinco. Por isso, por conseguinte. Agora vejam que eu repeti a frase de baixo, a frase de cima, embaixo, alterei a posição da conjunção. Vejam que eu trouxe a conjunção para o meio da locução verbal. Ela não está mais entre as duas orações. E vejam que eu coloquei um espaço aqui, que não está, está em branco. Não foi completado aqui ainda, certo? Então, o que acontece aqui? Ele quer ficar rico, deve... Portanto, posso colocar um portanto aqui? Claro que sim, eu não falei que ela é conclusiva e a ideia é a mesma. Nós mantemos o significado usando um portanto sem problema nenhum. Agora, existe uma outra conjunção que assume o valor conclusivo, já foi usada em outra situação aqui, porém, quando ela intercala, ela vem posposta ao verbo. Pode ser ao verbo auxiliar ou depois da locução, não importa. O fato de ela vir posposta ao verbo vai transformá-la. Ela se modifica semanticamente e passa a assumir o valor de conclusiva, mas ela, em outras situações ela não é. E aí? Valendo um ponto na média aí, que conjunção preenche essa lacuna aí? Olha lá, me diz. Não ouvi bem? Garoto, a garota, muito bem, é o pois. O pois é explicativo, aqui, fazendo essa conexão, Olha aqui, Agora, no momento em que ele se desloca, em que ele aparece dentro da oração lá, posposto ao verbo, olha lá, vai acontecer de ele assumir o valor de portanto. Só que tem um detalhe. Olhem lá o nosso vídeo de pontuação, que eu tenho lá
Ó, a obrigatoriedade então de duas vírgulas, aqui aparece ponto e vírgula, e o pois entre vírgulas, o portanto, se ficar ali também, vai ficar entre vírgulas exatamente desta forma, tá? Então muito cuidado com isso aqui, a sugestão da substituição e tudo mais, não é algo que nós usamos comumente, porém em uma prova, né? Ou para dar um efeito no texto, né? O cara quer fazer lá um charminho, então coloca uma construção mais elegante e fica bonito. Queridos, não se esqueçam de se inscreverem no nosso canal, importantíssimo para nós isso. Como as aulas são gratuitas, a inscrição, o compartilhamento de vocês é a forma de nós mantermos esse projeto maravilhoso, certo? Então, essa é a forma de vocês contribuírem conosco, né? Compartilhando os nossos vídeos. É importante para nós. Assistam às aulas do professor Eduardo Tanaka, do professor Emerson Bruno. E outro detalhe, não se esqueçam de que no finalzinho da nossa playlist de período composto vai haver uma lista de exercícios. Usufruam bem daqueles exercícios. Aproveitem. Se tiverem dúvidas, estaremos aí à disposição. Tchau, queridos. Até a próxima.